As contas da Primeira Liga estão fechadas. 71 anos depois, o Sporting sagrou-se bicampeão nacional. Os Leões sobreviveram ao carrossel de treinadores, às lesões e no final tornaram tudo isto um pormenor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Francisco, cumprimentos ao Tomás e grande abraço a todos que nos acompanham. E também Tomás da Cunha, como é que estás, meu caro? Olá Francisco, tudo bem? Espero que contigo também. Abraço Rui e abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, o Sporting venceu o Vitória em Alvalade por 2-0 e escapou a qualquer sobressalto que impedisse a rumaria ao Marquês. Tomás, podemos começar por ti. Houve circunstâncias que claramente marcaram a época dos Leões. Estamos perante um campeão que viu uma potencial intenção de dar espetáculo prejudicada pelas feridas que teve de estar sempre a curar? Sim, no fim de contas, acho que o Sporting é um justo campeão. Foi a equipa que liderou mais tempo o campeonato e foi a equipa que passou mais coisas para chegar ao objetivo, nomeadamente a saída de Ruben Amorim e a vaga de lesões que afetou gravemente a equipa durante uma boa parte da temporada. Por isso, acho que fica bem ao Sporting. Ainda por cima, acaba por ser um campeonato que não é decidido pelo confronto direto. As duas equipas separaram-se pontualmente nesta última jornada e acaba por ser o ponto final nesse equilíbrio que durante grande parte da temporada também acabou por existir. Eu acho que há dois pontos-chave, já lá vamos ao Rui Borges, mas acho que há dois pontos-chave em termos de projeto Sporting que acabam por refletir este bicampeonato. O ponto número 1, que eu acho que é essencial, é a personalidade do plantel, que eu não vi em vida. Um plantel com tanto caráter e tanta identificação com o clube. A personalidade pode dividir-se na ambição, na identificação com o clube, na forma como consegue reagir enquanto grupo à adversidade. E eu acho que isso é uma marca que fica desta temporada do Sporting, para reagir a tudo o que foi acontecendo. E há jogadores como Yulman e Gyökeres, mas também há, por exemplo, um Eduardo Quaresma, que é um jogador altamente competitivo, o De Bast, que se transcendeu nesta ponta final, por exemplo, e haveria outros nomes para destacar, mais atrás o Nuno Santos também, se quisermos. Depois, o outro ponto-chave é a forma como o Sporting melhorou o recrutamento e o planeamento do plantel e, além disso, juntando uma estratégia desportiva que visou claramente o objetivo do bicampeonato. E aí a manutenção das principais figuras acaba por ser absolutamente decisiva. Em relação ao recrutamento, eu vou setor a setor. Os três principais nomes do Sporting acabam por ser vindos da segunda Liga, no caso do Gyökeres, no caso do Diomande também, que para mim é o melhor central da Liga, como o Gyökeres é o melhor avançado da Liga, e é verdade, foram jogadores caros, mas ainda assim bem identificados para a forma como o Sporting pretendia jogar e identificou o valor desportivo e financeiro desses jogadores. E o terceiro elemento, que é o melhor médio da Liga, ou foi o melhor médio da Liga, é o Yulman, que veio de uma equipa da parte baixa do futebol italiano, nem sequer veio de uma equipa relativamente cotada na Série A. Portanto, são claramente alvos identificados e pensados para uma ideia de jogo, sobretudo no caso do Yulman e do Gyökeres, que acabaram por ser figuras indispensáveis na forma como o Sporting chegou a este título. Depois, poderia ser preocupante para Frederico Varandas pensar no bicampeonato, planear um bicampeonato que não surgiria. Assim, acaba por atingir esse objetivo, porque de facto o Sporting foi o clube mais estruturado nos últimos anos do futebol português. Claro que acertou no treinador, e acertar em Ruben Amorim foi essencial neste crescimento, mas não é só esta ligação entre o scouting, o recrutamento e o treinador acabou por ser também determinante. Depois, em relação ao Rui Borges, parece-me que foi uma escolha acertadíssima para o curto prazo. Ainda coloco um ponto de interrogação sobre o futuro. Vamos ver, porque há uma pré-época para ser feita, que não a teve. Há um plantel para construir e também não teve esse direito porque entrou a meio do comboio, mas não seria fácil a tarefa de substituir João Pereira naquela altura e reanimar um Sporting que parecia tentado a cair,
a terminar de uma forma trágica esta temporada, depois daquela saída de Ruben Amorim. E se há algo que Rui Borges conseguiu, é ter uma relação próxima com os jogadores, para tirar o melhor deles, e ao mesmo tempo nunca se colocou acima dos jogadores do Sporting. Isso foi absolutamente chave na forma como conseguiu ter sempre uma equipa coesa, por vezes até mais no lado competitivo do que no lado exibicional, e isso também é justo que se diga, mas conseguiu ter sempre uma equipa comprometida e que lutava pelo objetivo e que respeitava o treinador. Nesse sentido, parece-me não haver grandes dúvidas. Além disso, para reforçar a tal lógica de que não se colocou acima dos jogadores, abdicou do sistema que levou para Alvalade para Isso regressar mesmo. ao sistema de maior conforto para os jogadores, e essa mudança, porventura, acabou por ser o clique definitivo na caminhada rumo ao título. E existiu de facto esse dilema numa fase inicial se o treinador deveria apostar num sistema tático de 3 centrais ou não. Rui, alguns dos elementos que o Tomás destacou, nomeadamente do ponto de vista do recrutamento, foi algo que o Sporting já trazia da época transata, nomeadamente Gyökeres e Hjulmand, que foram duas grandes figuras deste campeonato. Na transição, a determinado momento, isso manteve-se, mas perdeu-se uma peça-chave que foi Ruben Amorim. Apesar de tudo, o Sporting conseguiu sobreviver. Sim, conseguiu sobreviver, mas nós nunca podemos esquecer que Ruben Amorim em 11 jogos teve 11 vitórias a nível do campeonato e o Sporting marcou nesse período 39 golos e sofreu apenas 5, não tendo um guarda-redes para o nível do Sporting, e creio que esse foi o grande problema de recrutamento do Sporting no tempo de Ruben Amorim. O Kovacevic foi um flop, o Frank Israel não é um guarda-redes com nível para ser titular do Sporting, e que o Sporting, no mercado de inverno, que não foi particularmente feliz, e já é pós-Ruben Amorim e quase pós. E isso é importante, Viana, já foi resolvido sem no dúvida. pós-Amorim, precisamente. Exatamente, e é a questão do Rui Silva ter vindo dar tranquilidade à equipa do Sporting, porque, volto a frisar, não é um guarda-redes incrível, mas é um guarda-redes com nível para ser titular da equipa do Sporting, e isso acabou por se ver na segunda metade da temporada e em momentos decisivos, porque há uma coisa que o Rui Borges pode dizer claramente a seu favor. Rui Borges, como treinador principal do Sporting, não perdeu nenhum jogo no campeonato, não perdeu nenhum jogo na Taça de Portugal e perdeu a final da Taça da Liga em algo que nós não podemos considerar uma derrota, porque no final dos 90 minutos era um empate a 1, portanto ele segue um percurso invicto a nível nacional. E esse é o maior elogio que pode ser feito ao Rui Borges, para além daquilo que o Tomás disse, e disse muito bem. Eu creio que a chave do Rui Borges foi a relação com os jogadores, a forma como percebeu no momento certo, quando o Sporting estava claramente titubeante já sobre o seu comando, que o 4-3-3 ou 4-4-2, se quisermos, que ele pretendia e pretendeu impor na equipa do Sporting, e que foi decisivo para ganhar o jogo diante do Benfica em Alvalade, porque o Benfica preparou esse jogo sem saber em que estrutura a equipa acabou do Sporting claramente ia jogar. surpreendido, Bruno Lage. E foi surpreendido, exatamente, mas a primeira parte, tal como nós dissemos na altura, o Sporting, não vou dizer que atropelou o Benfica, mas foi claramente superior ao Benfica, que nunca se conseguiu encontrar, e a verdade é que o Benfica nesse jogo só aparece na segunda parte e não consegue chegar com qualidade às zonas de finalização, não conseguiu um empate que valia naquela altura a liderança isolada ao Benfica, porque é bom recordar, no dia em que Rui Borges chega ao Sporting, dia 26 de dezembro, o Benfica era líder do campeonato. Claro que, se olharmos para aquilo que foi o passado do Sporting, volto a frisar, e nós dissemos aqui na altura, em meados de novembro, na altura que o Ruben Amorim anuncia a sua despedida, o Sporting ia ser campeão nacional com grande conforto. Do meu ponto de vista, até possivelmente seria campeão em março ou abril, mas se calhar até em março, dada a vantagem sobre a concorrência. Eram mais 5 pontos que o Benfica e mais 6 que o Porto em 11 jornadas, mas a verdade é que se sentiu a quebra com o João Pereira, e é bom não esquecer que o João Pereira, em termos de campeonato, somou uma vitória, um empate e 2 derrotas. Isto fez com que o Sporting, em apenas 4 jogos, perdesse 8 pontos, e isto é doloroso, mas eu acho que... Já agora, Rui, também para complementar esses dados que tu deste, Amorim fez 33 pontos em 11 jogos, Rui Borges fez 45 pontos em 19 jogos. Cá está, e essa é uma diferença que, apesar de tudo, é considerável. E quando o Tomás diz, e muitíssimo bem, que o Rui Borges teve influência neste título, e isso é absolutamente indiscutível. Se eu acho que o Sporting tem grande qualidade de jogo, não acho que o Sporting tenha grande qualidade de jogo.
mas esta equipa do Sporting valeu claramente pelo coletivo. O Tomás tocou também num ponto essencial. Eu creio que jogadores como Quaresma, que merece ser convocado para a seleção amanhã, isto estamos a gravar segunda-feira ao início da tarde, e acho que o Eduardo Quaresma justifica totalmente a convocatória para a seleção Faz um nacional. grande final de temporada. É um final de temporada fantástico, nós aqui já assinalamos mais que uma vez, e a questão do Dibas também me parece uma questão que é muito interessante e que provavelmente no próximo domingo terá o prolongamento que é a sua titularidade na final da Taça de Portugal, porque acho que a justifica por completo, e creio que o Sporting podia ter feito um melhor resultado na Luz se o Dibas não é substituído pelo Morita numa fase tão precoce da E isso partida. também reforça a tal lógica do recrutamento, Rui, porque Sem o dúvida. Debasta ou o Rui Silva, não sendo figuras de primeira linha, foram Acabaram- também jogadores muito acabaram por importantes ser na forma como o determinantes. Sporting levou este título. E se É olharmos verdade. para a base do plantel, mesmo assumindo que Gyökeres vai sair, ou até que Human pode sair, o Sporting tem uma espinha dorsal relativamente construída. Depois Sem dúvida. terá de substituir esses jogadores, obviamente. Mas jogadores como Pedro Gonçalves, como Trincão, como Eduardo Quaresma, muitos jogadores que o Sporting foi resgatando ao longo destes anos, até muitos no futebol português, acabam Isso. por dar corpo ao plantel e permitir à equipa manter níveis competitivos. Sem dúvida alguma. E esse acho que é o aspecto central. E o Tomás já o referiu e eu tenho que só reforçar a ideia. Ou seja, o Sporting foi a equipa que melhor preparou, se quisermos, um ciclo de 3, 4 anos. Ou seja, começou a pensar logo no longo prazo e conseguiu com isto uma vitória que também me parece justa, até pela incompetência que o Benfica mostrou e acaba por ser decisiva até no jogo final, em que empata em Braga e mesmo contra 10 a equipa mais perigosa, e ainda foram quase 30 minutos contra 10, a verdade é que a equipa mais perigosa nesse período até acabou por ser o Sporting de Braga, e o Benfica na 33ª jornada tinha tudo, podia não ser campeão, mas tinha a obrigação de ganhar ao Sporting, não ganhou. O Sporting foi mais forte no confronto direto e convém não esquecer que o confronto direto foi entre Bruno Lage e Rui Borges e aí não houve nenhuma interferência do Ruben Amorim. Agora, se eu considero chave o Ruben Amorim na temporada do Sporting, considero claramente chave, porque foi o treinador que construiu o plantel. Eu sei que apontam muitas deficiências do plantel ser demasiado curto, mas também nós não nos podemos esquecer que esta onda de lesões que o Sporting teve, e o Rui Borges conseguiu resistir e bem a essa onda de lesões, também não podemos dissociar do facto da equipa do Sporting ter tido 3 treinadores principais e provavelmente, eu não fiz as contas, mas à volta de 10, 15 adjuntos. E isto não vai beneficiar em nada uma equipa, e nomeadamente na questão da preparação física, são métodos diferentes, por mais que o Varandas tenha tentado fazer crer que o João Pereira era quase um emular de Ruben Amorim, mas isso era absolutamente impossível, tal como nós dissemos na altura. Em O Rui relação ao Borges, tema do plantel, Rui, Claro, acho força. que há um equívoco que é muitas vezes cometido na forma como se avalia os plantéis. Porque normalmente olha-se para a profundidade. Tudo certo? Isso. Eu até admito que o Benfica possa ter mais profundidade de plantel, embora seja E tem. discutível. É claro. Os plantéis na máxima O força. aproveitamento da profundidade do plantel também tem Já que é se outra diga. coisa. Mas o Exatamente. plantel tem de ser avaliado pelo ponto máximo. E o Sporting tem os melhores jogadores da Liga. Logo, Certo. por aí já se destaca e acabou por se destacar. E muito sinceramente, Gyökeres é claramente o melhor jogador da Liga. O Yulman é possivelmente o jogador do ponto de vista coletivo mais completo da Liga. E a verdade, e nós aqui, e os dois normalmente estamos de acordo neste tipo de situação, a verdade é que o Trincão faz uma época absolutamente notável. Em momentos-chave em que o Pote poderia ser um jogador tremendamente decisivo na equipa do Sporting, como acabou por ser no último jogo, e está para aí a 70% da sua condição física, a verdade é que o Trincão sobressaiu, e não é por acaso que o Trincão acaba como jogador com mais assistências para golo neste campeonato e também com um número de golos bastante positivo, até porque o Sporting tem um jogador capaz de marcar 39 golos num campeonato, e isso é absolutamente extraordinário. Agora, o Benfica conseguiu relançar-se na luta pelo título, conseguiu, contra as expectativas, sem dúvida. Agora, eu tenho dificuldades em imaginar um Benfica que, se tivesse o Ruben Amorim como treinador adversário, conseguiria ter estado 2 vezes no comando do campeonato e desperdiçado essas 2 situações de liderança. Agora, a verdade é que sem Ruben Amorim, o Benfica teve essas 2 oportunidades e falhou nas 2 oportunidades, e a terceira oportunidade que lhe surgiu, que era vencer em casa o Sporting, não foi suficientemente competente para conseguir essa vitória, e o segundo lugar acaba por se justificar, ainda que eu acredito que vamos falar do Benfica ainda com mais calma.
Exatamente. Mas antes disso, Tomás, dentro destas soluções que o Rui Borges foi conseguindo arranjar, e ele foi questionado sobre este jogador na conferência de imprensa, que importância é que dás a De Bast, e se achas que no futuro até pode ser eventualmente visto primeiramente como um médio e não tanto como um central, ou se o futuro dele vai passar por continuar a evoluir como central? Nesta altura, com o Rui Borges, acho que claramente está virado para o meio campo. E podemos destacar uma consequência direta, que é a própria afirmação de De Bast no meio campo. Eu acho que melhorou bastante os aspectos sem bola, na reação à perda, na Isso forma mesmo. como luta os duelos, acho que melhorou bastante, porque era um jogador algo tenro, vá lá, macio, na forma como trabalhava sem bola, e foi melhorando isso. E depois é um jogador que foi percebendo que terrenos podia pisar e onde podia ser influente. É um jogador com uma qualidade de passe tremenda. Quando vê o jogo de frente é determinante, ainda tem o lado da bola parada. E a Isso consequência mesmo. indireta é que De Bast foi pensado para ser o central pela direita do Sporting, um jogador que acrescentava muito na construção, mas passando para o meio campo, permitiu que Eduardo Quaresma fosse o central pela direita, porque uma coisa não vive sem a outra. Se De Nem Bast mais. jogasse como central pela direita, não havia Quaresma, pelo menos naquele papel, mais confortável. E então acaba por haver essa ligação indireta entre a afirmação de De Bast e a presença de Quaresma, decisiva nestes últimos jogos. Depois, foi uma ideia de Rui Borges que teve, obviamente, lógica dentro de um contexto de muitas lesões. De Bast, atenção, é médio de formação, ou foi médio de formação durante muito tempo, Isso. portanto, não é totalmente um terreno desconhecido, mas olhando para a forma como tem uma grande mais-valia a construir, mas é também um jogador com fragilidades defensivas nos duelos aéreos, na forma como aborda avançados poderosos fisicamente. Acho que na Liga Portuguesa poderá ser bem um médio na equipa do Sporting. Mas também levanta outra questão, que é uma eventual dupla. Eu não sei em que sistema é que o Rui Borges está a planear a próxima temporada, mas imaginando que é este sistema, uma dupla Humans e De Bast pode ser curta para que o Sporting melhore a criação e em termos de chegada à área adversária. Sem dúvida alguma. No entanto, e acho que concordarás, Tomás, a questão é que o Di Bast foi claramente melhor médio do que melhor defesa central na equipa do Sporting. E esse aspecto também é um aspecto importante. E há outro que eu creio que também é muito importante, é perceber o que é que o Di Bast quer para a sua carreira. Se quer fixar como médio ou se quer ser defesa central, porque a verdade é que ele, neste momento, ele deve também ter dúvidas sobre essa questão. Até porque em termos de seleção pode condicioná-lo. Exatamente, e esse é um aspecto que é muito interessante e é um aspecto que também iremos perceber, principalmente durante a pré-temporada. Em relação ao Rui Borges, só dar aqui um aspecto que me parece claramente negativo. O desempenho do Sporting na Liga dos Campeões com o Rui Borges foi fraco, 2 empates e 2 derrotas, e convenhamos que o empate diante do Dortmund, em Dortmund, foi um jogo em que o Borussia Dortmund esteve completamente desligado do jogo, e esse será claramente, e percebendo-se que ele continuará como treinador do Sporting depois de ter conquistado o título, o que pode ainda robustecer mais a sua posição é conquistar a Taça de Portugal e conseguir uma dobradinha, o que seria espetacular para um treinador que chegou em 26 de dezembro à equipa do Sporting, mas a Liga dos Campeões, e principalmente sem Gyökeres, e ver quem será o substituto de Gyökeres e se mantém a tal ligação entre o departamento de scouting e a ideia e o modelo de jogo de Rui Borges, e reparar que o Rui Borges fala muito, mas raramente fala sobre aquilo que é a sua ideia de jogo, que é o seu modelo de jogo, torna-o algumas vezes até na conferência de imprensa em algo abstrato. Creio que será determinante para o arranque da próxima temporada, nomeadamente em termos de Liga dos Campeões, em que o Sporting obrigatoriamente, do meu ponto de vista, tem que chegar aos 16 avos de final. E tocas num ponto muito interessante, Rui, é que era projetado, não sabemos se ia acontecer, mas era projetado que o Sporting pudesse chegar pelo menos aos oitavos de final, com o Ruben Amorim, e não sei como é que Frederico Varandas e a direção do Sporting está a planear a próxima temporada, como é que será o plantel, mas o Sporting nos próximos anos tem também de alimentar alguma ambição europeia, melhorar o ranking, poder participar, quem sabe, no próximo Mundial de Clubes. Acho que esse é um desafio ambicioso, mas realista, e no ciclo atual do clube não faz grande sentido pensar apenas em consumo doméstico. É isso mesmo. Vocês já foram dando algumas pinceladas neste tema, mas de facto Rui Borges deverá continuar na próxima temporada, assim o indicam todos os sinais. E é muito difícil de despedir um treinador campeão. E então, se ele consegue a dobradinha, aí torna-se absolutamente impossível
a menos que surja uma proposta das Arábias pelo Rui Borges, e que poderá facilitar a sua saída, mas não acredito que isso vá suceder, e até pelo aquilo que nós percebemos da conferência de imprensa pós-título, o Rui Borges tem uma vontade indómita de continuar como treinador do Sporting, o que eu percebo perfeitamente. Foi uma oportunidade única que ele teve e que a agarrou. E nesse sentido, a minha questão era, faz sentido que ter uma equipa do Sporting mais ao jeito de Rui Borges, ou faz mais sentido, por outro lado, que Rui Borges continue a responder àquilo que é o conforto dos jogadores? Ele vai ter que também tomar uma decisão, qual é a estrutura que quer jogar, o que é que quer mudar em termos de ideia e de modelo de jogo. Agora, daquilo que dá para perceber desta temporada, eu creio que ele percebeu claramente que o Sporting em 4-4-2 ou 4-3-3 não seria campeão, muito possivelmente, e que teve que regressar às bases. E olhando para aquilo que será o plantel do Sporting, sem Gyökeres, não acreditando que o Sporting perca mais do que um jogador para além do Gyökeres, parece-me claro que ele não vai fazer grandes alterações a nível daquilo que é a forma de jogar do Sporting. Agora, também temos que perceber um papel. Ruben Amorim, havia a tal ligação, que há pouco falávamos, entre o scouting e o Ruben Amorim. Os reforços eram claramente os reforços que o treinador pretendia. Agora, por exemplo, nós já sabemos que há um reforço que chega ao Sporting, e é um reforço que o Ruben Amorim pretendia, porque o jogador teve para ser contratado há um ano e ainda foi tentado no mercado de inverno. Mas, aí parece ser o claro substituto Morita. Exatamente, o Goshashvili. Agora, será que Rui Borges conhecia o Goshashvili? São questões que só iremos perceber também com o decurso da pré-temporada, porque o Sporting não estará no Mundial de Clubes. E esse aspecto parece-me também importante, é olhar para aquilo que Rui Borges vai pensar com a sua equipa técnica ao longo do próximo mês, porque eles de certeza absoluta que, apesar de merecerem algum tempo de férias, porque eu estive a fazer contas, e o Rui Borges ao longo desta temporada vai fazer 59 jogos, e isto não é normal para um treinador, porque teve os jogos da Liga das Conferências pelo Vitória Sport Clube e isto adensou claramente o número de jogos que teve. Ele, obviamente, vai precisar de algum tempo de descanso, mas vai ser um descanso ativo, porque eles têm que perceber claramente e falar entre eles para perceber, sendo um treinador de estrutura 4-3-3, 4-4-2, que acabou por ter o sucesso por ter regressado à fórmula do 3-4-2-1, naquela situação em que o Sporting esteve mais apertado, em que sofre os 3 empates consecutivos no campeonato, Dragão, Arouca e AVS, e saiu das competições europeias, porque é um período que acaba por ser negro dentro deste sucesso que o Rui Borges acabou por ter. Deixa-me só acrescentar, Francisco, ao que o Rui foi dizendo. Claro que o Rui Borges terá poderes reforçados no sentido de escolha do plantel e de preparação da temporada. Não sei ao certo como é que vai ser feita essa ponte com o scouting, porque já havia uma relação de muita confiança entre o scouting do Sporting e o trabalho de Ruben Amorim, uma ideia de jogo mais estabelecida também. O que eu acho é que o Rui Borges inteligentemente colocou-se no seu lugar, entre aspas, e colocar-se no seu lugar foi dar o protagonismo aos jogadores que o levaram ao título de campeão nacional, e eu acho que isso dificilmente se vai alterar. Isto é, a postura comunicacional e não só do Rui Borges será muito voltada para o papel principal dos jogadores, e repito, acho que isso é uma postura inteligente, porque o Sporting conseguiu ao longo destes anos criar um plantel de muitas figuras, porque mesmo que saia o Gyökeres, mantendo por exemplo o Hjulmand, mantendo por exemplo o Pedro Gonçalves, são jogadores que vão estar no centro das operações, entre aspas, no centro do clube. E por isso não será Ruben Amorim, que de facto era uma figura proeminente no clube. Eu acho que esse papel nunca será de Rui Borges, e acho que, tendo em conta que é o sucessor de Ruben Amorim e que tem personalidades muito distintas, parece-me que é lógico que assuma esta postura mais de, enfim, um líder que vive muito da relação e não de um líder que vive com uma postura se calhar mais autoritária e mais firme em determinadas situações. Exatamente. Mas para que exista um vencedor tem que existir um derrotado. E incapaz de fechar o campeonato da melhor maneira, o Benfica empatou um golo contra o Braga. No final, Rui Costa assumiu que Bruno Lage vai começar a próxima época, mesmo que o treinador tenha mostrado disponibilidade para sair, caso seja um problema para o clube. Rui Malheiro, o futebol apresentado pelo Benfica ao longo do campeonato dá esperanças para que Lage possa fazer um bom trabalho no futuro, ou está-se a adiar o inevitável, como aconteceu com o Schmidt? É uma excelente questão. A verdade é que aquilo que o Bruno Lage conseguiu foi uma conquista importante, ou seja, o Benfica errou claramente em manter Roger Schmidt como treinador,
e as primeiras 4 jornadas em que perde 5 pontos e que deviam ter sido 6 pontos perdidos nesse período, acabam por ser cruciais para o resto da temporada do Benfica. Aquilo que percebemos é que Bruno Lage teve durante bastante tempo dificuldade para ter um microciclo semanal completo, e isso é tremendamente difícil, ou seja, é fazer crescer uma equipa em plena competição. E eu creio que o Benfica, independentemente deste final de época que não foi bem conseguido, sentiu-se que em alguns momentos, e principalmente, se quiseres, fevereiro, março, abril, a equipa estava em crescendo, a equipa melhorou nos vários e nos diferentes momentos do jogo. Nunca foi uma equipa perfeita em ataque posicional, podia e devia valer muito mais em ataque posicional. Agora, a partir do momento em que Bruno Lage admite numa conferência de imprensa que a porta de saída está aberta, e 5 minutos depois o presidente do Benfica, sem esperar pela final da taça, garante a sua continuidade, alguma coisa está mal em termos comunicacionais, da mesma forma que o Di Maria, numa rede social, publica o adeus ao Benfica, e a verdade é que o Di Maria nem sequer quer disputar o Mundial de Clubes pelo Benfica, porque obviamente, e tudo indica, que o seu futuro poderá passar pelo Inter de Miami e quer jogar, muito possivelmente, o Mundial de Clubes pelo Inter de Miami. Há aqui um problema de comunicação claro no Benfica, porque a Rui Costa não colocou de parte a hipótese de Di Maria continuar ao serviço do Benfica. E estes erros consecutivos que o Benfica comete a nível comunicacional deixam as coisas muito complicadas. Eu sinto que Bruno Lage está claramente dependente de vencer a Taça de Portugal para continuar como treinador do Benfica. Portanto, a declaração de Rui Costa é tremendamente exagerada, embora eu consiga perceber que quer manter o treinador motivado, porque o Benfica precisa de ganhar a Taça de Portugal. Agora, ganhar uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, eu creio que não é suficiente para uma equipa como o Benfica, uma equipa que, convenhamos, ao contrário dos outros grandes, não passou pelos mesmos períodos de turbulência que passaram. Não podemos esquecer que o Sporting torna-se, vence 3 campeonatos após Alcochete. Não podemos esquecer que o Futebol Clube do Porto, intervencionado, ganhou 2 campeonatos ao Benfica neste período de 7 anos, e a verdade é que é difícil olhar para o Benfica sem olhar para o espectro das eleições de outubro. Qual será a influência das eleições de outubro? Logo, a primeira é saber se Rui Costa quer continuar ou não como presidente do Benfica, neste caso, se quer recandidatar à presidência do Benfica. Outro aspecto que me parece essencial é que, se Rui Costa já tomou a decisão que, a partir do momento em que não é campeão, não se quer recandidatar à presidência do Benfica, eu acho que aquilo que melhor poderia servir os interesses do Benfica era demitir-se após a final da Taça de Portugal, permitir que haja eleições o mais rapidamente possível para que a próxima equipa diretiva do Benfica escolha o treinador, escolha os jogadores e torne as coisas muito mais simples, porque aquilo que pode acontecer no Benfica, e disseste-o muito bem, é que o Bruno Lage possa não dar a resposta que o Benfica precisa no início da próxima temporada, e vai entrar, ou pode entrar, uma nova equipa diretiva em outubro, que só em janeiro poderá fazer as alterações. E não me parece possível para a equipa do Benfica não ser campeão na próxima temporada, porque com o investimento todo que tem vindo a fazer, e acredito que volta a fazer esta temporada, é impossível que o Benfica só vença um título nas últimas 6 temporadas. Uhum. Tomás, consegues entender onde é que o Benfica deixa escapar este campeonato? Antes de irmos aí, sobre essa questão da postura de Rui Costa e da continuidade ou não de Bruno Lage, as eleições, ao serem em outubro, no meu entendimento, retiram a legitimidade a Rui Costa para escolher um novo treinador ao Benfica. Concordo. Não sei se haveria uma solução interina, por exemplo, mas não me parece benéfico para o Benfica começar a temporada com um treinador de passagem, digamos assim. Claro que é o risco de Bruno Lage até poder começar a temporada e depois as coisas correrem mal, como aconteceu com Roger Schmidt. Aí é simples. O timing das eleições é que é absurdo na lógica dos interesses do Benfica enquanto instituição, porque acabam por um lado, impedir, numa lógica de legitimidade, que o presidente, que se calhar não se vai recandidatar, não sei se vai ou não, mas para já não sabemos, não faz grande sentido que escolha um treinador novo. E o papel de Bruno Lage também não é nada fácil, porque nunca se sabe se até pode começar a próxima temporada, mas depois está ali à queima, digamos assim, para poder eventualmente ser substituído por uma nova direção. Portanto, o timing das eleições não é nada benéfico
para o Benfica, até porque mesmo no cenário que o Rui lançou, ou seja, de o Benfica não vencer uma taça, a Taça de Portugal, e haver um processo que acelera as eleições, mas esse processo já seria mesmo tarde para a preparação de uma nova temporada, claro, para a escolha de um novo treinador. Portanto, para além de ainda haver mais Mundial de Clubes, isso mesmo, e o Benfica vai ter que disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e isso faz com que a pré-época do Benfica seja uma pré-época completamente atípica. Exatamente. Ainda assim, e é bom não esquecer, o Benfica pode contratar entre o dia 1 de junho e o dia 10 de junho, e isso pode ser importante para o Mundial de Clubes se transformar numa primeira fase da pré-temporada da próxima época, e não a continuidade desta temporada. E deixa-me dizer também em relação a isso, que eu acho que se o Di Maria não é para continuar no Benfica, o Benfica não tem que ter qualquer prurido em deixar o Di Maria sair no final da Taça de Portugal, porque eu acho que não faz sentido o Benfica levar para o Mundial de Clubes um jogador que não vai fazer parte do próximo plantel, tendo em conta a questão do Mundial de Clubes ser no período temporal em que é. E depois o Benfica não vai poder ter muitas férias naquele período, quer dizer, se tiver 1 ou 2 semanas de férias, eu creio que já é um período extenso, porque o Benfica tem que disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e é absolutamente determinante para o futuro do ponto de vista financeiro, mas também desportivo do Benfica, estar ou não estar na Liga dos Campeões. Em relação ao Bruno Lage, eu acho que é um treinador bastante competente, não é um treinador diferenciador. E isso acaba por ser também problemático em certos momentos. Não me parece que seja o grande responsável por o Benfica não ser campeão. Atribuo mais responsabilidade a todo o planeamento que foi Sem feito. Dúvida. E já falámos, obviamente, da manutenção de Roger Schmidt, sem qualquer argumento lógico para a sustentar. E para o poder que foi dado a Roger Schmidt, é que não foi só a perda de pontos, foi também a herança que deixou a Bruno Lage. E essa herança passa por ter jogadores como Best ou como Barreiro, que eu até percebo que possa ser um jogador polivalente plantel, mas Leandro Barreiro não tem condições de ser um titular do Benfica, nem pouco mais ou menos. Por isso, nem muito menos a jogar do ponto de vista ofensivo como segundo avançado. Que foi o que aconteceu no jogo de Braga, já agora, onde Pavlidis e Trubin foram os únicos que assumiram a importância de vida daquele jogo para o Benfica poder ainda sonhar com o campeonato. A somar a isto, há outros erros de casting. O regresso de Renato Sanches, por exemplo, que deixou o meio-campo sempre carente de mais soluções. A questão do lateral direito, que acabou por ser Tomás Araújo, ainda por cima um Tomás Araújo espremido até ao limite, e vamos lá ver o que é que pode acontecer ao lateral / central. A falta de opções no meio-campo e alguma inflexibilidade de Bruno Lage. Aí sim, eu diria que há mais responsabilidade do treinador em aproveitar alguns projetos interessantes que o Benfica foi tendo. Eu continuo sem perceber como é que Bresciani fez meia dúzia de jogos desde que Bruno Lage é treinador. Não sei se há problemas comportamentais ou não, mas quando os talentos não jogam, há sempre problemas comportamentais. Claro, normalmente o argumento fácil. E Tomás, nós não podemos esquecer que o Benfica veio de uma pré-temporada em que Roger Schmidt, no plano inicial, não contava nem com Bresciani nem com Skeldrup e acabou por recuperá-los. Bresciani acabou depois por ser ali titular. E acabou até por ser titular, exatamente. É mesmo isso. Mas o próprio Sheldon teve uma utilização muito intermitente, até por vezes em posições que não o beneficiaram diretamente. Nunca foi uma aposta séria e credível, eu diria, embora tenha acontecido de forma mais clara depois de janeiro. Ainda assim, é a tal mentira, eu diria, do plantel do Benfica, porque de facto há muito investimento, é um plantel com qualidade, mas é um plantel que também tem muitas carências e que acabou por afetar o treinador. Em relação a isso, à constituição do plantel, eu tinha uma pergunta para vocês que exatamente nesse sentido. Chegaram a meio da época Bruma, Dal, Belotti e Manu Silva, que infelizmente não pôde contribuir da forma que desejava devido à lesão, mas este não devia ter sido o boost necessário para o Benfica cavalgar rumo ao primeiro lugar? Taticamente, aí faltou alguma criatividade de Bruno Lage, porque o plano destes últimos jogos foi sempre juntar Belotti, Pavlidis e até ali Arthur Cabral num ou noutro momento, e acaba por quase sempre piorar a forma de atacar do Benfica. Verdade. E não é o gol ao Sporting que modifica isso. O Benfica jogou sempre pior em 4-4-2 ou 4-2-4. Faltou algo mais agilidade a Bruno Lage para diversificar, nomeadamente na gestão dos jogos a partir do banco. Depois, em relação ao Bruma, mais uma vez, voltamos ao que aqui dissemos em janeiro. É um jogador com qualidade, que estava a fazer uma boa temporada, mas uma contratação completamente desnecessária para o plantel do Benfica, que acabou por ter um impacto perto de nulo na dinâmica desta segunda
parte da época. Por isso, o Dal e o Mano Silva, que obviamente não teve responsabilidade na forma como não pôde Mas jogar, que ia acabou ser por um jogador muito solucionar. importante para a equipa do Benfica, e nós Provavelmente. salientámos aqui, sim, exatamente isso. Já agora, perguntavas-me há pouco qual foi o fator ou o momento em que o Benfica perdeu o campeonato. Eu diria que num campeonato que acabou por ser muito equilibrado e onde quer o Sporting, quer o Benfica acabaram por perder pontos em momentos-chave, diria que o confronto direto foi de facto determinante, porque o É Bruno isso Lage mesmo. defrontou o Rui Borges em Alvalade e perdeu. É verdade que havia ali algum efeito de surpresa, mas o Benfica perdeu e depois teve o campeonato no bolso e não conseguiu vencer. Portanto, Isso aí há mesmo. muita responsabilidade própria no confronto direto com o Sporting. Sim, e a própria incapacidade, reforçando completamente a tua ideia, do Benfica, nas 2 vezes em que assumiu a liderança do campeonato, ter escorregado logo a seguir. Isso mostra que alguma coisa falhava em termos do plantel do Benfica e da própria mentalidade dos jogadores, que, do meu ponto de vista, nunca poderiam sucumbir em Alvalade. E, sobretudo, volto a dizer, o Benfica em Alvalade deu 45 minutos de avanço ao Sporting, claramente surpreendido com a mudança estrutural promovida pelo Rui Borges, e isso até pode ter passado mais pelo lado dos jogadores não terem percebido a mensagem do treinador, porque estavam preparados para 2 equipas que podiam surgir e não se adaptaram. É verdade que o Benfica melhorou na segunda parte, mas não foi suficiente para chegar ao empate, e sobretudo o jogo com o Aroca, que é absolutamente impossível o Benfica empatar em casa, mas não esquecer que antes desse jogo com o Aroca, o Benfica tinha feito uma exibição paupérrima no Estádio da Luz diante do Farense, e que o Farense podia ter tido o mesmo efeito de surpresa que o Aroca acabou por conseguir. Quanto ao último lugar do pódio, o Braga perdeu pontos nas derradeiras 4 jornadas e entregou ao Futebol Clube do Porto a terceira posição. Tomás da Cunha, numa época caótica, é um desfecho que assenta bem a equipa de Martin Anselmi? Sem dúvida, o Porto acaba por cumprir os mínimos e eu diria que fez por merecer estes mínimos nesta ponta final. Não é que tenha feito exibições brilhantes, pelo contrário, mas foi uma equipa que cresceu taticamente em alguns aspectos. Neste último jogo, por exemplo, com a sobrecarga do lado direito, com o Martim Fernandes Isso. até a aparecer como um central barra lateral, um jogador que se envolvia no último terço para criar os desequilíbrios, também com o aparecimento do Fábio Vieira, por vezes mais aberto, para usar o pé esquerdo. Portanto, taticamente, acho que Martin Anselmi conseguiu melhorar dinâmicas ofensivas do jogo do Porto e, claro, Rodrigo Mora também acaba por explicar este crescimento na ponta final de temporada, com golos absolutamente fantásticos. Mas é preciso voltar atrás para se perceber que, dentro de um cenário muito conturbado, pós-eleições e com um presidente que ainda deixava muitas dúvidas aos adeptos, apesar da votação que teve nas eleições contra Pinto da Costa, o planeamento da temporada acabou por ser aquém das expectativas, porque o Porto até investiu algum dinheiro, mas esse dinheiro não se traduziu em rendimento e em presença individual que permitisse à equipa chegar aos objetivos, nomeadamente do meio campo para trás. Houve claramente um déficit de competitividade e de qualidade na defesa do Porto, tanto que acaba por ser Marcano o melhor central desta ponta final de temporada, o que também diz tudo sobre isso. Depois houve um apagão completamente generalizado das principais figuras com o Vítor Bruno em determinados momentos. O próprio Fábio Vieira, só de janeiro para a frente, acaba por melhorar e se aproximar do Fábio Vieira que conhecemos. O Alan Varela começou muito mal a temporada. O PP fez uma temporada para esquecer, inegavelmente. Por isso, acaba por ser, quando Fábio Vieira e Rodrigo Mora consegue explodir, também com mais benefício por parte do treinador, é que o Porto se aproxima da vantagem qualitativa que poderia ter e que logicamente teria no nosso campeonato. Depois há o tema Samu, é um jogador com alguns atributos, mas que acaba por trazer mais prejuízo do que benefício, no meu entendimento, ao jogo coletivo do Futebol Clube do Porto, e por isso, ficando com Martin Anselmi, acho que é um problema para o Porto resolver, mas terá marcado o jogador, é um internacional espanhol, acho que é o menor problema do Porto nesta altura. Agora, é preciso fazer um mercado cirúrgico e eu diria definir melhor aquela estrutura. Eu acho que André Vilas-Boas, por vezes, tomou demasiado o poder, por vezes teve declarações que não beneficiaram o treinador da equipa principal de futebol e é preciso também que ele próprio, André Vilas-Boas, possa aprender com esta primeira temporada. Rui, Rodrigo Mora é de facto a única coisa boa que o Futebol Clube do Porto leva desta temporada? Foi a principal coisa boa que o Futebol Clube do Porto leva desta temporada e claramente o baluarte daquilo que será o Futebol Clube do Porto em 2025-2026, porque terá que ser uma equipa construída em redor do Rodrigo Mora, até porque há dúvidas sobre a continuidade do Fábio Vieira, que só será possível por empréstimo, e veremos também quais serão as saídas e principalmente as entradas da equipa do Futebol Clube do Porto.
Para mim é preocupante que o Futebol Clube do Porto termine a temporada com a sensação que eu tenho exatamente igual a Tomás, que o Marcano foi o grande defesa central da temporada do Futebol Clube do Porto, quando só pôde disputar o último terço do campeonato. E isso fala muito, ou diz muito, sobre aquilo que foi a instabilidade defensiva do Futebol Clube do Porto, que em alguns períodos nem teve o Diogo Costa como elemento diferenciador na baliza, ainda que o Diogo tenha acabado muito bem a temporada, mas também me parece que o Diogo Costa será, e sabendo que o Rodrigo Mora dificilmente sairá do Futebol Clube do Porto, ou muito dificilmente sairá do Futebol Clube do Porto, acredito que este possa ter sido o último jogo do Diogo Costa, ainda teremos obviamente o Mundial de Clubes, mas a nível do Campeonato Nacional, pode ter sido o último jogo do Diogo Costa como guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e é óbvio que mexe numa posição sensível. É certo que o Futebol Clube do Porto tem soluções no seu plantel, mas não tem um guarda-redes da dimensão do Diogo Costa, o que me parece que obrigará a uma mexida de mercado. Eu creio que o Futebol Clube do Porto vai ter que ser muito incisivo no ataque ao mercado e, sobretudo, aquilo que me parece essencial é perceber, e até ao momento tudo aponta no sentido de Martin Anselmi continuar como treinador do Futebol Clube do Porto, é perceber como é que o modelo de jogo de Martin Anselmi irá evoluir. Do ponto de vista ofensivo, concordo inteiramente com o Tomás. A equipa foi crescendo, a equipa melhorou, sobretudo quando juntou a Fábio Vieira, Rodrigo Mora e PP nas entrelinhas, independentemente da época paupérrima que o PP fez, e ainda bem que o PP teve a dignidade de pedir desculpa aos adeptos do Futebol Clube do Porto pelas suas más prestações permanentes, mas é um Futebol Clube do Porto que precisa de mexer, ainda que me pareça, e volto a frisar, que Rodrigo Mora é a principal figura do clube, não se percebe como é que entrou tão tarde na equipa, porque estava claramente, e eu lembro-me no lançamento dele, no jogo, como suplente utilizado, no jogo dentro do Bodø Glimt do Futebol Clube do Porto, passou de uma equipa que estava a ser atropelada pela equipa norueguesa para uma equipa que conseguiu reequilibrar e reentrar no jogo, e quase graças ao Rodrigo Mora. Agora, a verdade é que a partir do momento em que o Rodrigo Mora assumiu o devido protagonismo na equipa, o Rodrigo Mora não só marcou vários golos, como está na gênese, quer através de assistências ou pré-assistências, de muitos golos que o Futebol Clube do Porto apontou. Como é óbvio, parece-me que será a figura do próximo plantel, que o Futebol Clube do Porto tem que tirar partido disso, não deixando de fazer acreditar que o jogador pode melhorar em alguns aspectos, tem aspectos que pode melhorar. Agora, os grandes golos da temporada, vários dos grandes golos da temporada, saíram daqueles pés, porque é um jogador com um recorde técnico absolutamente estrondoso e, do meu ponto de vista, e aqui já foi tocado provavelmente perto de uma dezena de vezes, eu creio que o Futebol Clube do Porto melhorou sempre quando o Fábio Vieira e o Rodrigo Mora estiveram a jogar mais perto um do outro, porque são dois jogadores que falam a mesma língua, e isso teria ajudado o Futebol Clube do Porto a acabar a temporada com muitos mais pontos do que acabou. E o Braga satisfez-te, mas... O Braga foi, eu diria, uma equipa que desiludiu inicialmente e termina bem a temporada. Bem, com um plano coletivo e com a afirmação de alguns jogadores, porque acaba por ficar em quarto lugar, do ponto de vista do resultado, não é a melhor temporada bracarense, até pelas ambições definidas por António Salvador. Percebo que no discurso de recandidatura, mais uma vez, aponte para o título nacional. Agora, para conseguir criar condições para esse título nacional, é preciso também ser ambicioso no mercado. E eu creio que o Braga apontou muito para o desenvolvimento de projetos, jogadores jovens, muitos deles com qualidade, como o Garbi, por exemplo, mas deixou a equipa muito desfalcada em termos de jogador-chave, nomeadamente no meio-campo. Só quando o Racic se afirmou é que o Braga conseguiu de facto dar um salto, até porque melhorou bastante o rendimento de João Moutinho. Depois com o regresso de Rodrigo Salazar, mas houve a questão do ponta de lança. O Braga nunca teve um ponta de lança credível, como isso era o Banza, ou como foram outros ao longo dos últimos anos, e o melhor ponta de lança do Braga acaba por ser o Afonso Patrão, a quem vejo muito potencial, como vejo ao Xisumba e como vejo ao Diego também. Portanto, nesse sentido, o Braga está muito bem apetrechado para o futuro. Fica a faltar o setor defensivo. Encontrou um guarda-redes de grande nível no Ornicek, parece-me um guarda-redes mais do que capacitado para ser o número 1 da baliza bracarense, pelo menos enquanto der. Há pouco não falei do Roger, porque já é um jogador, obviamente, que está noutro patamar, e inclusive é uma boa notícia para Portugal que possa representar a seleção nacional, e escolheu representá-la, pelo menos, para o Sub-21, está pré-convocado para o Europeu. E poderá ser um jogador muito importante no Europeu Sub-21. Exatamente. Agora, o Braga nunca será devidamente competitivo enquanto não tiver também um pensamento mais voltado para a melhoria do setor defensivo. Falta um grande central
que o Braga teima em não encontrar, e portanto isto acaba por explicar as dificuldades que a equipa minhota teve durante grande parte da temporada. Não teve um central de referência, não teve um ponta de lança de referência, e no meio campo viu-se João Moutinho desamparado até a grande parte, até ali, mais ou menos fevereiro, diria, quando o Uros Racic começou a pegar destaca. Rui, uma mudança que é acompanhada, uma mudança de época que vai ser acompanhada por uma mudança de treinador, previsivelmente. Vamos ver. É certo que é um bocado estranho que Carlos Carvalhal até ao momento não tenha renovado o contrato, e este prolongamento, se quiseres, da novela em relação à renovação do contrato de treinador indicia que António Salvador também não esteja só apenas concentrado em procurar garantir a continuidade de Carlos Carvalhal, porque se o quisesse já o teria feito. Não coloco de parte a hipótese de uma continuidade, mas deixa-me sublinhar que foi uma época, tudo o que Tomás disse, eu estou de acordo, mas sublinhar que foi uma época atípica do Sporting de Braga, claramente desinvestimento, não só no mercado de verão, mas também no mercado de janeiro. Um erro em relação à escolha do treinador, não sei se por erros do próprio treinador durante a pré-temporada, porque aquilo que tivemos a oportunidade de avaliar foi muito curto, mas o trabalho de Carlos Carvalhal era hercúleo, e ter tido a possibilidade até à penúltima jornada, se quisermos ser honestos, a lutar pelo terceiro lugar, porque a verdade é que o Sporting de Braga entrou para este último jogo a ter que recuperar 7 golos de desvantagem do Futebol Clube do Porto, e na expectativa de um empate ou de uma derrota do Futebol Clube do Porto, o que significa que era absolutamente impossível ser ser terceiro classificado no final da temporada. Agora, aquilo que me parece, e o Tomás tocou nessa ideia, é que o Sporting de Braga, para além da necessidade de reforçar-se fora de casa, está a construir muito bem aquilo que é o seu futuro entre portas, ou seja, eu vi os 4 jogos da seleção sub-15 e deu para perceber claramente que o Sporting de Braga tem ali um ponta de lança com um futuro tremendo, e também os jogadores noutros setores, mas sobretudo um ponta de lança que, por exemplo, no primeiro jogo da seleção nacional, fez claramente a diferença. É certo que só se falou de outro jogador por motivos mais do que óbvios, que não deviam ser fatores determinantes para só se falar de um jogador, mas a verdade é que o ponta de lança do Sporting de Braga no primeiro jogo demoliu completamente o adversário através da sua capacidade individual, e para quem tem 14 anos comprova que o Sporting de Braga nesta altura é provavelmente a equipa em Portugal que melhor contrata e cada vez estimula mais os jogadores a optarem pelo Sporting de Braga em detrimento dos E cada vez vai ser mais difícil tirar jogadores do Braga, sem dúvida alguma. E pedia-vos algum poder de síntese para os segmentos que se seguem, e por isso avançamos com uma nota sobre o Santa Clara, que acabou por conseguir o 5º lugar. Rui Malheiro, o Santa Clara que acaba por materializar o epíteto de equipa sensação. Sim, claramente, e é importante não esquecer que esta deslocação a Faro, em que a equipa do Santa Clara consegue vencer, é feita com 5 jogadores suspensos, ou seja, os 4 defesas titulares, dos 5 defesas titulares habituais, e Ricardinho, que estava a ser o melhor jogador do Santa Clara, juntamente com o Gabriel Silva, nesta fase terminal da temporada. O jogo do Santa Clara é sexy? Não é minimamente sexy, mas é uma equipa que assentou numa organização defensiva coriácea, e que valeu muitos pontos em vários jogos por causa disso mesmo, e sobretudo na capacidade de metamorfosear a transição ofensiva em contra-ataques e ataques rápidos, e aí tirou claramente partido em muitas fases de Vinícius, que acabou o campeonato em quebra, muito de Gabriel Silva, que foi um jogador determinante. Ricardinho surgiu, e devia ter surgido mais vezes do meu ponto de vista, mas surgiu no momento da decisão, e no fundo houve ali várias dúvidas sobre o ponta de lança. Repara que Safira, que até foi titular em muitos jogos, acabou por sair no mercado de inverno, e o João Costa, que foi um miúdo contratado ao Alverca, acabou por se afirmar em vários momentos, e até quem acabou a época como titular foi o Wendel Silva, que era um avançado que se tinha destacado no Futebol Clube Porto B, que tinha chegado a ser chamado à equipa principal por Sérgio Conceição, e que entrou bem na equipa nesta parte final, mas sobretudo mérito do treinador. Se o jogo da equipa do Santa Clara é atrativo, não é minimamente atrativo, mas é uma equipa que defende bem e que contra-ataca também muito bem. Não deixa de ser impressionante que um recém-promovido tenha conseguido terminar no 5º lugar e ganhar e mantendo a base da temporada anterior. E vai ser agora curioso perceber como é que a gestão Santa Clara Alverca pode cruzar-se ou não sei.
Neste momento, o Alverca trocou de dono, portanto já não haverá problema. No entanto, se olharmos para aquilo que é o plantel do Alverca, tem imensos jogadores que têm ligações ao Santa Clara. Portanto, percebo perfeitamente a tua questão. Exatamente. Muitos jogadores emprestados Nem mais. Ou com passos partilhados, não sei se tem isso também. Isso mesmo. Tem. Veremos. Uhum. Tomás, como é que olhas para esta equipa que conseguiu o direito a lutar pelo acesso à Liga Conferência? É um Santa Clara que acaba por fazer da estabilidade o grande trunfo, e a estabilidade vem da segunda Liga. O Vasco Matos manteve-se e a equipa seguiu o mesmo padrão, uma equipa baseada na organização defensiva, que não corre muitos riscos, mas que trabalha bem o momento da transição ofensiva, e tem alguns jogadores que se destacam nesse aspecto, o Vinícius Lopes e o Gabriel Silva, obviamente, mas outros jogadores fizeram boas épocas, o Firmino no meio campo, o MT, também parece que o Gabriel é um guarda-redes interessante no futebol português, portanto, o Sidney Lima, outro jogador que acaba por fazer uma boa temporada dentro do bloco mais baixo, mas ainda assim um jogador com alguma qualidade na saída desta equipa açoriana, e acaba por aproveitar, eu diria, algum demérito do Vitória, acima de tudo, que esteve durante muito tempo focado, ou pelo menos dividido, entre o campeonato e a Conference League, e isso acabou por permitir ao Santa Clara ganhar algum terreno. Depois, aquela derrota com o Farense acaba por manchar o trajeto do Vitória e ofereceu de bandeja, entre aspas, o acesso ao Santa Clara, que também o justifica. Nem só de alegrias se fez esta última jornada. Os adeptos do Boa Vista saíram de Arouca de lágrimas no rosto ao verem desaparecer a última migalha de esperança que tinham para continuarem na Primeira Liga. Juntamente com os achadrezados, também o Farense desceu de divisão. Já o AVS vai disputar o play-off contra o Vizela. Em sentido contrário, o Tondela e o Alverca têm já assegurada a presença no principal campeonato. Tomás, olhando para o Boa Vista e para o Farense, eram desaparecimentos anunciados? Acho que sim, o Boa Vista, pelas razões que todos conhecemos, um processo de degradação que não vem de agora, muito fizeram aqueles jogadores, alguns deles com temporadas de luta e de sacrifício enormes, e chegar à última jornada ainda com vida, acho que já é por si só um grande feito do Boa Vista. O que se pode e o mais impressionante agora é que se tivesse ganho ia ao play-off. Exatamente. O que se pode dizer agora é que, por um lado, o cenário é negro porque não se sabe ao certo o que vai acontecer ao Boa Vista, por outro, obviamente deseja-se que consiga encontrar uma estrutura e um caminho para se reerguer nos próximos tempos. Em relação ao Farense, acho que é um clube que tinha potencial para se manter na primeira, um pouco diferente do Boa Vista nesse cenário, mas enfraqueceu muito o plantel em relação à época passada, e depois teve um fator casa absolutamente impossibilitador de uma equipa que quer manter-se na Primeira Liga, porque o Farense venceu pouquíssimos jogos em casa e o São Luís, teoricamente, devia ser uma fortaleza para a equipa de José Mota inicialmente e depois de José Marreco. Já agora, acho que fica a lição para outros clubes. Mudar de estádio para jogar com os grandes não é o melhor caminho, por mais dificuldades que possam existir. Claro que sim. Já agora, sobre os clubes da segunda Liga, também lançaste o tema, eu destacaria mesmo o facto de serem dois treinadores muito jovens, quer o Luís Pinto, quer o Vasco Botelho da Costa, que tem um trajeto de ascensão, não necessariamente na linha de Luís Freire, mas também passando por muitas etapas do futebol português, e acho que estes casos têm de ser, obviamente, valorizados, e além disso, o Alverca é uma equipa com bom futebol e que traz jogadores que já vem da Liga 3 também, como o Diogo Martins, que é um jogador que aprecio bastante, um médio ofensivo, pode ser comparado um bocadinho ao Vizela de Álvaro Pacheco, neste lado, ou seja, saltando divisões e tendo uma ideia de jogo bastante positiva. Rui Malheiro, destas movimentações entre campeonatos, o que é que tens a evidenciar? Dar-te logo o primeiro ponto. Quer eu, quer o Tomás, a semana passada falávamos que íamos ver um novo presidente da Liga a falar da grande competitividade do campeonato nacional, luta pelo título na última jornada, luta pelo terceiro lugar, luta pelo quinto lugar, luta pela manutenção, luta pela subida. Mas tudo isto, com exceção da luta pela subida, é claramente nivelado por baixo, e é os resultados dos 4 últimos classificados na última jornada comprovam claramente, sobretudo quando 3 dessas equipas são goleadas. Portanto, não houve mérito nenhum da parte do Estrela em conseguir a manutenção na última jornada, não houve mérito absolutamente nenhum do AVS em conseguir ir a um play-off onde, sinceramente, não é favorito, e eu nem sequer falo desta nova tendência quando há um confronto entre uma equipa da Primeira Liga e uma da Segunda Liga, a equipa da Segunda Liga passa. Não estou a falar sobre isso, estou mesmo a falar sobre qualidade de plantel e qualidade a nível de jogo, principalmente isso, em que o Vizela é claramente superior ao AVS, o que não significa, obviamente, que o Vizela
venha a vencer ou até vencer as 2 partidas, mas para mim é favorito a conseguir ultrapassar o AVS e, sobretudo, no caso óbvio do Farense, em que foi uma equipa em que eu sou absolutamente contra as chicotadas psicológicas, mas não percebo como é que José Marreco ficou a partir do momento em que José Mota saiu e conseguiu ficar toda a temporada, quando em Portugal é tremendamente precipitado a recorrer ao efeito de mudança de treinador, porque a temporada do Farense é muito aquém do plantel que a equipa dispunha, independentemente de concordar com o Tomás e achar que o plantel é muito inferior ao plantel da temporada passada, em que o José Mota conseguiu ótimos resultados e convém nunca esquecer isso, sobretudo quando o atual treinador de Farense, ou ainda atual treinador de Farense, queixa-se principalmente do facto da equipa ter sido mal construída, da equipa, quando ele pegou, estava numa situação péssima a todos os níveis, mas não é desculpa, obviamente, porque teve mais do que tempo para fazer a recuperação. Em relação ao Boa Vista, zero surpresa, uma palavra para os jogadores que foram absolutamente notáveis na forma como se entregaram a uma causa, principalmente os 11, 12 que acabaram a época com mais tempo de utilização e, sobretudo, um aspecto que me parece importante. Se havia alguém que não merecia esta descida de divisão, claramente eram os adeptos de Boa Vista, porque os adeptos de Boa Vista acreditaram para além das suas próprias forças e das próprias possibilidades e, sobretudo, mereceram aquilo que aconteceu na jornada 32, quando Boa Vista conseguiu sair, depois de várias semanas na zona de descida, para a zona de play-off. Agora, depois enfrentar o Futebol Clube do Porto e a forma como a equipa foi inapelavelmente batida em Arouca confirmam uma descida que, principalmente para os jogadores e para os adeptos de Boa Vista, é claramente duríssima e coloca, do meu ponto de vista, o futuro do clube em causa, mais uma vez. Para terminarmos, ia pedir que cada um apresentasse 2 destaques individuais desta edição do campeonato, fora de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. Para começarmos, Rui, queres realçar Gabriel Silva, o jogador mais rápido do mundo, que chegou a atingir os 40,3 km por hora esta época no Santa Clara? Sim, deixar só uma palavra que acho tremendamente justa, a subida do Tondela e do Alverca, porque há pouco não tinha referenciado e, sobretudo, tal como o Tomás disse, olhar para o trabalho de Luís Pinto, que nunca tinha estado numa liga profissional, olhar para o trabalho do Vasco Botelho da Costa, que não só conseguiu o campeonato de revelação e taça de revelação pelo Estoril em 2 anos consecutivos, da mesma forma que tinha levado a União de Leiria da Liga 3 para a segunda divisão. Não creio que a época no ano passado tivesse justificado as críticas que ele acabou por receber, até não começar a época como treinador do Alverca, mas olhar para 2 equipas que subiram de forma distinta. O Tondela estando sempre na dianteira do campeonato, ora em primeiro, ora em segundo lugar, mas que a 10 minutos do final da temporada estava em terceiro lugar e teve a capacidade para dar a volta à adversidade, mas uma equipa do Alverca foi pegada pelo Vasco Botelho da Costa muito perto da zona de descida, com um mau arranque de temporada, e que sem os valores que o Tondela e o Vizela têm a nível individual, conseguiu montar uma equipa com a ideia do treinador e que acaba por conseguir com todo o mérito o segundo lugar. Até porque uma das figuras foi o Anthony Carter, que é um avançado que já anda aí há algum tempo e nunca teve o sucesso que teve em Alverca, exatamente. E esse ponto também é um ponto muito interessante. Em relação aos destaques individuais, podia ter destacado vários jogadores, como é óbvio. Acho que o João Carvalho precisava deste momento na sua carreira de ter esta explosão, depois de ter andado pelo Olympiacos, pelo Almeria, sem nunca se fixar, porque é um jogador de um talento fora do comum. Encaixou perfeitamente naquilo que o Ian Caffro quer para a equipa do Estoril. É um jogador tremendamente criativo e diferenciador no último terço do terreno, junta também capacidade para além de fazer assistências e de criar jogadas para finalização, também dotes na finalização e até em alguns momentos, quando foi necessário, soube baixar para uma posição 8, bem exposta e não desequilibrar a equipa, porque é um jogador tremendamente inteligente. O Gabriel Silva surge aqui um bocado como o prémio ao 5º lugar do Santa Clara. Podia ter escolhido o Gabriel Batista, que também seria um prémio justo, porque garantiu muitos pontos para a equipa do Santa Clara. Podia ter também destacado aqui o MT, porque acho que o MT, sendo um jogador que era um médio ofensivo no Brasil, se transformou num terceiro central. Uma espécie de Mateus Reis, não é? Exatamente, um terceiro central de uma categoria
muitíssimo interessante, principalmente na forma como disputa duelos e nomeadamente duelos aéreos, que é absolutamente incrível para um jogador que era médio ofensivo, mas destaco aqui o Gabriel Silva, porque do meu ponto de vista, houve ali até uma altura em que o Vinícius Lopes foi o principal desequilibrador, mas o Gabriel esteve sempre presente, para além da questão, obviamente, de ser o jogador mais rápido do campeonato, e um dos jogadores mais rápidos do mundo, que me parece completamente lateral, o Gabriel mostrou aquilo que já tinha mostrado na primeira época, no campeonato português, na primeira divisão, mas não de forma regular. Foi importante o ano passado na subida do Santa Clara à primeira divisão, mas sobretudo conseguiu estabelecer-se a um altíssimo nível na terceira época em Portugal, sobretudo foi a imagem do futebol que a equipa do Santa Clara pretendia. Ou seja, organização defensiva coriácea, sem dúvida nenhuma, mas foi ele claramente o principal desequilibrador do ponto de vista ofensivo, quer pelos golos que marcou, quer pelas situações de golo que possibilitou aos seus colegas de equipa. Quanto a ti, Tomás, queres deixar uma menção a Tiago Silva, médio do Vitória, e também ao guarda-redes do Rio Ave, Cesar e Mista. Eu escolhi o Mista porque é um guarda-redes de facto com enormes atributos até para jogar em patamares superiores, porque não é apenas um guarda-redes de baliza. Aliás, por exemplo, no jogo da Taça frente ao Sporting, fartou-se de demonstrar que sabe também controlar a profundidade, é um guarda-redes relativamente seguro na saída a cruzamentos, portanto estou curioso para perceber o futuro de Mista. Escolhi Tomás, também o guarda-redes. Se me permites, numa equipa que teve um processo defensivo caótico ao longo de toda a temporada, principalmente na segunda fase da temporada. Precisamente. Será a pior defesa do campeonato. Exatamente. Com 55 gols sofridos. E escolhi também o guarda-redes, porque a nível global parece-me que é a posição mais rica do campeonato português. Concordo praticamente também. Todas, não todas, mas praticamente todas as equipas têm guarda-redes de bom nível. Podemos olhar para os 4 primeiros classificados, ou para os 5 primeiros classificados, se quisermos, e podemos olhar para outras equipas espalhadas pelo campeonato, o Patrick Sequeira, o Mista e por aí fora. E, portanto, acabo por escolher o Mista, mas haveria outros destaques. E deixa-me até dizer, Tomás, se me permites, o Boa Vista só chegou à última jornada com possibilidade de se manter porque foi buscar o Buvaklic. Há grandes guarda-redes neste campeonato, mas parece-me que o Mista é aquele que tem mais potencial entre os guarda-redes que não atuam já nas principais equipas. Depois escolhi o Tiago Silva porque dentro do meio-campo do Vitória, que acabou por ter grandes performances até no plano europeu, o Tiago Silva foi o mais constante e o mais importante. E além disso tem também o fator bola parada, que por vezes ajuda a equipa do Vitória. É um médio e ajudou em vários momentos. Exatamente. Consegue aparecer a construir, também consegue aparecer mais solto na criação, tem recursos técnicos fantásticos e acaba por ser não tão destacado se calhar como o Tomás Andel, mas o Tomás Andel teve ali, depois de janeiro, talvez pelas questões de mercado, uma quebra, depois retomou o nível, mas teve essa quebra e, portanto, acaba por escolher o Tiago Silva, que foi muito influente com qualquer treinador do Vitória. Já agora, o Benny Mukendi fez um belíssimo jogo em Alvalade e é um médio que na próxima época pode dar cartas. Concordo também, acho que é um elemento muito interessante. Deixa-me dizer que na jornada passada diante do Farense, talvez também pela falta de ritmo, também por não conhecer tão bem os jogadores, porque chegou no mercado de inverno e não teve muitas oportunidades, o jogo diante do Farense correu-lhe particularmente mal, mas em Alvalade encheu claramente o campo e até acho que, do meu ponto de vista, foi o melhor jogador de Vitória na partida diante do Sporting. Assim termina o último episódio de análise a esta edição do campeonato. No entanto, no próximo fim de semana realiza-se a final da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica e cá estaremos para nos debruçar sobre ela. Recordar apenas que connosco esteve aqui o Tomás Delfim na sonoplastia. Voltamos em breve. Até lá. Um abraço. Abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.